E nessa noite eu já quero agradecer a rica oportunidade por estar cultuando com os irmãos aqui nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida da missionária e a vida do pastor que aqui se encontra. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. E nessa noite está me acompanhando a minha esposa linda, maravilhosa, juntamente com o nosso filho Caleb, que daqui 4 meses já está conosco também. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Amém? A palavra diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim: então chegou, todo mundo já achou? Mateus capítulo 26, versículo 36. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Vamos ler? A palavra diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e dois dos seus discípulos, filho de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar muito. 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se-lhe sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Fecha seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, neste momento a tua palavra vai ser pregada, a tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Que nesse momento eu diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Pai, envia anjos de fogo neste local, nessa casa de oração, Pai. Acampa os anjos do Senhor ao redor, nosso derredor. Pai, eu me coloco diante da tua presença, Espírito Santo de Deus. Me esconde em ti, no nome do Senhor Jesus. A tua noiva, a tua igreja está aqui, Pai, ansiosa para ouvir a tua palavra, ansiosa para ouvir a tua direção. Por isso eu te rogo nessa noite, Pai, fala com cada pessoa que aqui se encontra, Pai. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, nessa passagem a gente vai ver que Jesus está no jardim do Getsemane e ele vai chamar os seus discípulos para estar nesse local, para que ele viesse orar. Mas nós temos que voltar um pouco atrás, para que nós viéssemos entender porque o Senhor Jesus está neste momento triste e angustiado. E o Senhor Jesus, ele está triste, angustiado e a alma cheia de tristeza até a morte. Irmãos, mas se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele criou um homem perfeito por nome de Adão. O Senhor coloca Adão no jardim do Éden, um homem perfeito, um homem sem pecado. Mas Deus olha e vê que Adão estava só. Deus faz Adão cair em um profundo sono. E quando Adão dorme, Deus tira uma costela do lado de Adão e forma uma adjuntora para Adão, uma mulher que iria ajudar Adão na sua caminhada. Irmãos, e a gente vai ver que o Senhor ele cria uma mulher por nome Eva. Mas quando o Senhor coloca eles no jardim do Éden, o Senhor não coloca eles de qualquer maneira.
E quando Deus levanta um homem e uma mulher, não é para viver de qualquer jeito, não é para viver de qualquer maneira, é para que nós venha obedecer a palavra do Senhor e dar seguimento àquilo que o Senhor nos ordenou. Oh, glória! A gente vai ver que o Senhor fala para Adão, ordenou o Senhor a Adão, de toda árvore você pode comer livremente, Adão, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que você comer dessa árvore, você morrerá. Esse morrerá quer dizer o quê? O homem iria perder a presença de Deus, iria perder o contato com Deus, a presença de Deus iria retirar do homem Adão, porque Deus não pode habitar em uma pessoa aonde há pecado, a presença de Deus se retira. Mas como colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando você ora, os céus te ouvem, os céus te respondem e te enche da glória do Senhor. Oh glória, eu já sinto a presença do Senhor nessa casa. Oh glória, mas o tempo vai passando. A gente vai ver em João capítulo 8, versículo 34, que diz: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque o pecado nos escraviza e ainda nos coloca em uma prisão, em uma condenação eterna. E o pecado, ele aprisiona. O inimigo, ele vai apresentar coisa física para mim e para você, mas na verdade ele quer te aprisionar espiritualmente e te arrancar da presença de Deus e te afastar da presença de Deus. Mas quando obedecemos a voz do Senhor e andamos em conformidade com a palavra do Senhor, ele começa a dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh glória! Mas a gente vai ver que o tempo vai se avançar, e a gente vai ver que Deus levanta um novo homem por nome de João Batista, que quer dizer aquele que batiza. Para quê? Para que nós venha arrepender dos nossos pecados e passar pelo batismo na água, para que nós venha ser purificado de todos os nossos pecados. E João estava batizando uma multidão, mas quando ele levanta e olha de lado, sabe quem que ele vai ver? Ele começa a apontar para Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh glória! O Senhor Jesus, a gente vai ver que Adão caiu, mas agora o segundo Adão, que é Jesus Cristo, João Batista olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele que nos livra da condenação. É Jesus que nos purifica de todo o pecado, por intermédio do teu sangue, por intermédio da sua crucificação na cruz do Calvário. Por isso que eu li nessa passagem, agora no Getsemane, o Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos para ter um momento de oração com o Senhor Jesus, porque ele está entristecido, ele está com angústia. Ei, sabe de uma? Momento de tristeza, eu e você vai passar. Momento de dificuldade, todos nós vai passar, mas a palavra me dá uma direção. Quando você estiver angustiado, quando você estiver triste,
você tem que ir para o lugar de oração, estar nos pés do Senhor Jesus. Para quê? Para que você venha receber a direção, para ensinar nós, cada um de nós, o caminho que nós temos que andar sobre essa terra. Oh, glória! O Senhor Jesus, agora imagina comigo, o Senhor Jesus está no jardim do Getsemane, mas ele já começa a sentir tudo que ele iria ter que enfrentar por causa das nossas transgressões, por causa da nossa desobediência. Agora ele está chorando, sabe por quê? Porque ele já sabe ali na frente o que ele vai enfrentar. Ele já sabe o que está preparado para que ele venha enfrentar ali na frente. E ele começa a dizer no versículo 38, então lhe diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai comigo e vigiai comigo. O Senhor Jesus já começa a sentir, sabe o que ele já começa a sentir? Ele começa a sentir os pecados nossos recaindo sobre ele naquele momento. E Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. A Bíblia vai dizer que Jesus, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, se humilhou e assumiu a forma de homem. E agora, como homem, ele já começa a sentir aquilo que você sente quando você está angustiado. Ele começa a sentir todo o pavor que um ser humano pode sentir. Agora ele começa a carregar um fardo que não era dele, o fardo era meu e era seu. Por isso, ó a oração que o Senhor Jesus fez no 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, ele começa a sentir pavor neste momento. O Senhor Jesus nunca teve uma oração que o Pai não respondesse a oração do Senhor Jesus. Mas agora ele ora 3 vezes para que o Pai viesse passar o cálice do Senhor Jesus naquela hora. Mas ele olha e fala: contudo, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas das vezes, meu irmão, nós estamos sobre essa terra, mas muitas das vezes a gente não quer obedecer a direção que o Senhor tem para mim e para você. Muitas das vezes nós queremos andar no próprio desejo da nossa carne, nós queremos andar na nossa própria vontade. Ei, eu não tenho que adequar a palavra de Deus nas minhas vontades, mas eu tenho que adequar as minhas vontades na palavra do Senhor e andar em conformidade à palavra do Senhor, porque é a palavra que te purifica, é a palavra que te limpa, é a palavra que te dá direção, é a palavra que te leva para morar nas regiões celestiais. Oh glória! Eu sinto a graça do Senhor no nosso meio nessa noite. Oh glória! Irmãos, e ele ora por 3 vezes, mas o Senhor não passa esse cálice do Senhor Jesus. Irmãos, existem 4 motivos que o Senhor não pode responder às nossas orações. Sabe qual que é? O primeiro é falta de fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e assim a sucederá. Então Jesus
Jesus, ele tinha fé o suficiente. Outro que Jesus não responde é a dúvida. Nós não podemos ter dúvida. E o outro é falta de perdão. E o outro, meus irmãos, é pecado. Mas o Senhor não tinha nenhum desses requisitos. Mas o Pai não afastou do Senhor Jesus esse cálice, não afastou do Senhor Jesus esta hora de sofrimento. Sabe por quê? Porque se o Senhor Jesus afastasse esse cálice, eu e você não estaríamos aqui hoje. Eu e você não tinha salvação. Eu e você não tinha vida eterna. Irmão, sabe qual que foi a maior dor que o Senhor Jesus começa a enfrentar neste momento? É a separação de Deus. O Senhor Jesus, neste momento, ele tinha que se separar do Senhor. Para quê? Para que os nossos pecados viessem recair sobre o Senhor Jesus. Então, o cálice maior que o Senhor tinha que enfrentar era separar da presença de Deus. Irmãos, e quando nós estamos longe da presença de Deus, nós somos presa fácil para o inimigo. A gente vai ver que nessa noite de quinta-feira, o Senhor Jesus, ele foi traído. O Senhor Jesus, agora ele vai ser levado diante ao sinédrio, para ser condenado, para ser julgado. E depois, sabe o que acontece? Leva ele até Anás e depois leva até Caifás. E ali ele já começa a ser espancado, já começa a bater no rosto de Jesus, já começa a ferir o nosso Salvador. Ele já começa a sentir o peso do pecado sobre ele. Mas ele nunca pecou, mas ele nunca transgrediu. Mas sabe por que ele está passando por essa hora? Porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh glória, oh glória. Ali naquele momento eles pegam o nosso Senhor Jesus e leva até Pilatos para ser examinado. E o nosso Senhor Jesus é examinado diante de Pilatos. Mas eles vão olhar para o Senhor Jesus e ver que o Senhor Jesus não tinha nenhum defeito. Então ele quer soltar Jesus, mas os fariseus começam a gritar: crucifica-o, crucifica. Irmãos, e o Senhor Jesus, Pilatos fala: agora eu vou ter que açoitar o Senhor Jesus. Irmãos, elas amarram as mãos do Senhor Jesus em um tronco e começa a golpear o Senhor Jesus com uma azorrague. Essa azorrague, ela tinha três pontas, mas em cada três dessas pontas era amarrado chumbo e pedaço de ossos. E agora eles tiram a roupa do nosso Senhor Jesus e começa a golpear o Senhor Jesus. Começa a dar 40 menos 1, isso é 30 chicotadas nas costas do Senhor Jesus. Ele está sangrando, mas ele não desiste. Ele está sangrando, está passando por uma dificuldade tão grande, mas ele estava pensando em mim, estava pensando em você, porque não tinha outra saída. A saída era ele enfrentar o Calvário, era ele enfrentar a cruz, para que eu e você tivesse salvação, tivesse vida eterna, e vida de verdade, e vida em abundância. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele foi chicoteado 39 vezes. Sabe quantos cortes deu no corpo do nosso Senhor? 117 cortes no corpo inteiro, do alto da cabeça às plantas dos pés. Mas ele resistiu até o fim. Muitas das vezes passamos por algumas adversidades da nossa vida. A gente quer questionar, a gente quer desistir,
a gente quer voltar atrás, a gente quer desistir de tudo. Ei, mas se você olhar para Jesus, você não vai desistir da tua caminhada, você não vai desistir do teu propósito, porque você vai chegar aonde o Senhor designou para você chegar. Mas nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que olhar para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Momento difícil, todos nós vamos passar por essa terra. Mas o que nós não podemos fazer é desistir, é retroceder, é voltar atrás. Mas nessa noite o Espírito Santo está nos posicionando para que nós venha voltar para o caminho certo, para que nós venha voltar para a direção, para que nós venha andar em conformidade com a palavra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a gente vai ver que agora ele vai ser crucificado ali na cruz do Calvário. Mas sabe o que a palavra diz? Ele nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Irmãos, quando você imaginar Jesus na cruz, você tem que imaginar uma coisa: era eu que era condenado àquela crucificação, era eu que era o condenado, foi eu que transgredi a lei, foi eu que pequei, mas o Senhor Jesus, Ele assumiu o meu lugar e assumiu o seu lugar. Sabe por quê? Porque Ele sabia que você não iria resistir, Ele sabia que você iria murmurar, Ele sabia que você iria reclamar, mas a minha Bíblia diz que como cordeiro mudo, Ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, porque Ele estava pensando em mim e também estava pensando em você. Oh glória, oh glória. Ele nos resgatou da maldição da lei, porque a lei diz que aquele que pecar teria que morrer. O salário do pecado é a morte. E agora o Senhor Jesus está na cruz. Mas quando Ele está na cruz do Calvário, irmão, Ele vai clamar na cruz do Calvário na hora nona. Isso quer dizer às 3 da tarde. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele foi crucificado, sabe que hora? 9 horas da manhã Ele foi pendurado ali naquela cruz. E de meio-dia até as 3 da tarde, houve densas trevas sobre a terra, houve escuridão em toda a terra. E 3 horas da tarde, a minha Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 27, versículo 46, diz assim: e perto da hora nona, exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele começa a clamar na cruz, sabe por quê? Porque os nossos pecados fazem separação do nosso Senhor. Eu vou ler dentro da palavra para você ver. Abra a vossa Bíblia em Isaías 59, versículo 2, que diz assim: mas as suas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus. Os seus pecados encobrem o rosto dele, para que não os ouça. Agora o Senhor Jesus está ali na cruz, mas Ele está sentindo abandonado, e é isso que o pecado faz conosco. Ele nos separa de Deus, para que Deus não ouça as nossas orações, para que Deus não responda a nossa oração. Sabe por que o Senhor Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora que o Senhor estava na cruz, o Pai virou as costas
para o Senhor Jesus. E agora ele se torna maldição no nosso lugar. Agora ele se torna maldito no nosso lugar. Se a gente olhar no Velho Testamento, sabe o que acontecia? Quando uma pessoa pecava, ela tinha que ir diante do templo, levar um cordeiro, e o sumo sacerdote fazia a expiação, pegava aquele cordeiro e era sacrificado. Sabe o que quer dizer sacrifício? Aproximar de Deus. E aquele cordeiro era imolado, era morto, e o sangue daquele cordeiro aplacava a ira de Deus, para não fulminar o pecador. Ei, mas o sangue de um cordeiro inocente não poderia limpar os nossos pecados, só cobria os nossos pecados, mas não nos perdoava. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, que nunca pecou, que nunca transgrediu, que nunca desobedeceu a palavra do Senhor. Ele é o Cordeiro perfeito, e quando ele está na cruz, ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Isso é um pecador clamando por Deus, sem Deus. Mas nessa noite o Senhor Jesus, ele morreu ao terceiro dia, mas ele ressuscitou, e ele está no nosso meio nessa noite. E eu não sei qual foi o seu pecado, e também não quero saber, mas de uma coisa eu tenho certeza: ele está aqui nessa noite para te perdoar todos os seus pecados. Porque Jesus não veio para condenar, mas ele veio para nos salvar. E hoje, nessa noite, ele está para nos salvar. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 5, versículo 21, ele se fez, aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado em nosso lugar, para que nós viesse ser justiça de Deus. E agora nós somos o que? Justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É ser justo diante de Deus. Agora, quando você aceita o Senhor Jesus e anda com o nosso Senhor Jesus, nenhuma condenação há sobre ti, porque Ele te libertou do império das trevas e te levou para a glória do reino do Pai. Irmãos, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que hoje é culto de Santa Ceia. Para quê? É para nós lembrar do que Ele fez no nosso lugar. É uma noite de meditação, é uma noite de nós voltar atrás e saber o que Ele fez por nós, o que Ele enfrentou no meu e no seu lugar. Por isso o sangue de Jesus está aqui nessa noite, o corpo do Senhor Jesus. Ele foi moído ali na cruz do Calvário, sabe por quê? Porque Ele estava carregando todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e todos os nossos pecados, recaiu sobre o Senhor Jesus. E você que está aqui nessa noite, você é escolhido do Senhor, você é agraciado pelo Senhor. Por isso você que está aqui nessa noite, você que vai ceiar, lembra disso: Ele tomou o meu lugar, Ele é o meu substituto, Ele é o meu Salvador. E hoje eu posso clamar e dizer: Santo, Santo, Santo és o Senhor, o Todo-Poderoso. As palmas glorificam o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu no nosso lugar. Irmãos, e a Bíblia vai dizer, Jesus clamando outra vez com grande voz, diz: está consumado. A obra que
que o Pai deu para o Senhor Jesus fazer, para mim e para você, Ele clama em alta voz: está consumado. E Ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali o Senhor Jesus morre naquela cruz. Mas quando Ele morre ali na cruz, não acabou ali. Ele foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Sabe por que Ele fez tudo isso? Porque Ele te ama, porque Ele assumiu o seu lugar. Ele é o nosso substituto. Ele suportou tudo isso para te dar salvação, para te dar vida eterna, e isso é de graça. Só basta você receber o Senhor Jesus, só basta você obedecer e andar em comunhão com o Senhor Jesus. Ele não morreu na cruz para te dar carro, Ele não morreu para te dar casa. Se você quer isso, Ele vai te dar força para você trabalhar, porque Ele disse: o homem viverá do suor do seu rosto. Ele morreu para te dar salvação, Ele morreu para te dar vida eterna. E quando Ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Agora Adão que pecou, agora eu que pequei, o véu já foi rasgado. Agora nós temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho, isso é, pelo sangue do Cordeiro. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Agora o caminho está aberto. O véu já foi rasgado. De alto a baixo, não foi o homem que rasgou de baixo para cima. Foi o Senhor Jesus que tirou a barreira, rasgou de alto a baixo, para mostrar para mim e para você aquilo que te atrapalhava de ter a presença de Deus. Deus tirou a barreira. Agora o caminho está aberto, está traçado para mim e para você. Mas agora nós temos que se arrepender de todos os nossos pecados, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Oh glória! Oh glória! Eu sinto a graça do Senhor. Eu sinto a compaixão do Senhor nessa noite. Eu sinto o amor do Senhor. Ele assumiu um alto preço para te dar vida e vida eterna. E muitos acham que a vida acaba quando a pessoa morre. Não, não acaba. A gente vai ver que o ladrão da cruz que morreu do lado do Senhor Jesus, ele olha para o Senhor Jesus e reconhece o Senhor Jesus tudo dilacerado, do alto da cabeça às plantas dos pés, e ele consegue reconhecer que aquele homem era santo, que aquele homem era justo, e ele olha para o Senhor Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, quando uma pessoa morre, o corpo vai ser sepultado, o espírito volta a Deus, e a alma vai para onde? Se nós entregou a nossa vida ao Senhor Jesus e andamos com o Senhor Jesus, a nossa alma vai para o seio de Abraão, a nossa alma vai para o paraíso. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E o primeiro a entrar no reino, sabe quem foi? Foi um ladrão, mas porque ele se arrependeu,
e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, nessa noite, já vou passar o microfone, já deu a hora. Nessa noite eu pergunto, você ouvindo a palavra da crucificação do Senhor Jesus? Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus?